Você já sentiu uma dor tão profunda e inexplicável que parecia mais um chamado divino do que um simples desconforto físico? Em 2 Coríntios 12, 7 a 9, o apóstolo Paulo revela uma verdade transformadora. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que parece castigo em sua vida pode ser, na verdade, a voz de Deus chamando você para uma compreensão mais profunda de seu propósito. Aquela dor estranha que você carrega, aquele sofrimento que não faz sentido aos olhos humanos, pode ser justamente o canal pelo qual o Senhor está moldando seu caráter e revelando seu plano soberano para a sua vida. Não é coincidência, é propósito. Através da história bíblica e de incontáveis testemunhos ao longo dos séculos, vemos que Deus frequentemente usa o que nos parece estranho, doloroso ou inexplicável para nos direcionar, corrigir e proteger. Aquilo que experimentamos como perda, Ele transforma em preparação. O que sentimos como abandono, Ele converte em um tempo sagrado de formação espiritual. O sofrimento não é o fim da história, é apenas o capítulo que precede a revelação do propósito divino em sua vida. Você já parou para pensar que aquela dor inexplicável que sente pode ser Deus sussurrando ao seu coração? Aquele desconforto que os médicos não conseguem diagnosticar, aquela angústia que parece não ter razão aparente, aquela sensação de que algo está errado mesmo quando tudo parece bem na superfície. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que parece perda é preparação. O que agora interpretamos como abandono pode ser o início de um profundo trabalho divino em seu interior. Desde os tempos antigos, Deus tem usado o desconforto físico e emocional como uma forma de comunicação com seus filhos. Não como punição, mas como direcionamento. Não como castigo, mas como correção amorosa. Pense na história de Jonás, um profeta que tentou fugir do chamado de Deus. Seu corpo experimentou o confinamento no ventre de um grande peixe. Uma dor estranha, certamente, não para destruí-lo, mas para redirecioná-lo. Aquele desconforto extremo foi o instrumento divino para trazê-lo de volta ao propósito para o qual havia sido chamado. Você também pode estar experimentando sua própria versão do ventre do peixe neste momento. Aquela dor nas costas que aparece quando você tenta avançar em certos caminhos, aquela insônia que surge apenas quando você toma determinadas decisões, aquela ansiedade que aperta seu peito diante de certas escolhas. E se esses não forem apenas sintomas aleatórios? E se forem a linguagem de Deus tentando redirecionar seus passos? Quando falamos sobre dores estranhas como sinais divinos, não estamos minimizando a importância do cuidado médico ou psicológico. Deus usa médicos, terapeutas e medicamentos como instrumentos de cura. Mas há momentos em que, mesmo após todos os tratamentos, a dor persiste porque seu propósito transcende o físico. Sua raiz é espiritual, e seu remédio também deve ser. Paulo, um dos maiores apóstolos da fé cristã, experimentou o que ele chamou de um espinho na carne. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse, mas a resposta divina não foi a cura imediata. Em vez disso, foi uma revelação de propósito. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquela dor estranha tornou-se o canal pelo qual Paulo experimentou a suficiência da graça divina. Não é coincidência, é propósito.
O corpo humano não foi projetado apenas como um recipiente para a alma, mas como um complexo sistema integrado que reflete nossa condição espiritual. No Salmo 139, versículo 13, Davi reconhece: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Este design perfeito sugere que o físico e o espiritual estão interconectados de maneiras que apenas começamos a compreender. Pense nos momentos em que Jesus curou pessoas nos evangelhos. Frequentemente, ele abordava primeiro a condição espiritual antes de tratar a aflição física. Para o paralítico em Marcos capítulo 2, suas primeiras palavras foram: Filho, os teus pecados estão perdoados. Somente depois ele comandou: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esta sequência nos ensina algo profundo. Às vezes, a raiz da dor física está em uma condição espiritual que precisa ser tratada primeiro. Você pode estar carregando um peso desnecessário porque sua alma está gritando por reconciliação com Deus. Talvez aquela tensão constante nos ombros seja o reflexo físico de um fardo espiritual que você não foi chamado a carregar sozinho. Jesus nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este alívio começa no espírito e se manifesta no corpo. A história de Jó nos oferece outra perspectiva sobre dores estranhas. Ele perdeu tudo: saúde, bens, filhos, e foi afligido com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Durante seu sofrimento, amigos bem-intencionados tentaram explicar sua dor como consequência direta de algum pecado oculto. Mas a narrativa bíblica revela algo diferente. A dor de Jó não era punição, mas o palco para uma revelação mais profunda de quem Deus é. Ao final de sua provação, Jó declarou: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sua dor estranha tornou-se o caminho para um conhecimento mais íntimo do Criador. O Senhor não permite nada sem razão. Esta verdade é o bálsamo para as feridas que não conseguimos compreender. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus afirma: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo não promete ausência de dor, mas garante que mesmo em meio às dores mais estranhas, existe um plano divino em ação. Uma jovem mulher do interior de Minas Gerais compartilhou como uma dor crônica inexplicável a acompanhou por anos, resistindo a todos os tratamentos médicos. Foi apenas quando ela começou a buscar a Deus com mais intensidade que percebeu o propósito daquela aflição. A dor a impedia de seguir um caminho profissional que a afastaria de seu verdadeiro chamado ministerial. Quando finalmente rendeu-se ao propósito de Deus e mudou sua direção, a dor gradualmente diminuiu. O que parecia uma maldição revelou-se uma bênção disfarçada, um sinal amoroso de um pai que sabia o que era melhor para sua filha. Deus não é o autor do sofrimento, mas Ele é mestre em usá-lo para nos moldar e dirigir. Em Romanos 8, versículo 28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe: todas as coisas, incluindo dores estranhas e inexplicáveis, colaboram para o nosso bem quando estamos alinhados com o propósito divino. Quando Moisés estava no deserto, experimentou não apenas o cansaço físico, mas também o peso emocional de liderar um povo rebelde. Foi precisamente nesse estado de desgaste que Deus o chamou ao Monte Sinai para revelar-lhe sua vontade através dos 10 mandamentos. O estado de vulnerabilidade de Moisés o tornou mais receptivo à voz divina. Da mesma forma, suas dores estranhas podem ser o Monte Sinai em sua vida, o lugar onde, em sua fragilidade, você se torna mais sensível à direção de Deus. O corpo,
alma e espírito formam uma unidade inseparável, como Paulo menciona em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. O próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta integralidade significa que o que afeta uma dimensão inevitavelmente impacta as outras. Uma alma em conflito pode manifestar-se como um corpo em dor. Um espírito desconectado de Deus pode resultar em ansiedade física. O profeta Elias, após sua grande vitória no Monte Carmelo, experimentou um colapso físico e emocional tão severo que desejou morrer. Em 1 Reis 19, vemos Deus tratando primeiro suas necessidades físicas, enviando um anjo para alimentá-lo e permitindo que descansasse, antes de falar espiritualmente com ele. Este relato nos ensina que Deus reconhece a interconexão entre nosso bem-estar físico e espiritual. Às vezes, Ele usará uma dor física para nos fazer parar e cuidar de nossa alma negligenciada. Você já notou como certas preocupações ou conflitos emocionais parecem se manifestar em partes específicas do seu corpo? A ciência moderna tem confirmado o que a Bíblia já ensinava. Existe uma conexão profunda entre nossas emoções e nossa saúde física. Provérbios 17, versículo 22 afirma: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Esta não é apenas uma metáfora poética, mas uma realidade biológica que os pesquisadores continuam a descobrir. Quando você carrega a amargura, ressentimento ou não perdoa alguém, seu corpo pode literalmente adoecer. Estudos mostram que o estresse emocional prolongado compromete o sistema imunológico, aumenta a inflamação e contribui para diversas doenças crônicas. O que parece solidão será testemunho. Seu corpo pode estar falando o que sua boca não consegue expressar, clamando por cura espiritual através de sintomas físicos. Um pastor compartilhou como, após meses sofrendo com fortes dores nas costas sem causa aparente, percebeu que estava carregando responsabilidades ministeriais além daquelas que Deus havia designado para ele. A dor era um sinal de que precisava delegar, confiar em outros líderes e descansar na suficiência da graça divina, em vez de depender apenas de suas próprias forças. Quando aprendeu essa lição e ajustou seu ministério, as dores diminuíram significativamente. Não é coincidência, é propósito. Jesus nos convida em Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este convite sugere que parte de nossa dor pode vir de carregar fardos que não fomos projetados para suportar sozinhos, ou de assumir responsabilidades que não são nossas. Quando o apóstolo Paulo narra sua jornada a Roma em Atos, ele menciona um aviso que recebeu sobre uma tempestade perigosa que viria. Os navegadores ignoraram sua advertência e enfrentaram consequências terríveis. Da mesma forma, aquela dor estranha que você sente pode ser Deus alertando sobre uma direção perigosa em sua vida. Pode ser um sinal para reconsiderar decisões, relacionamentos ou compromissos que não estão alinhados com seu propósito para você. Santiago 5, versículo 15, nos orienta: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Este versículo não promete que a resposta será sempre uma cura imediata, mas nos lembra que devemos levar nossas dores estranhas a Deus em oração. O ato de apresentar nossa dor diante dele abre nosso coração para receber sua direção e entender o propósito por trás do sofrimento. Em Jeremias 29, versículo 11,
Deus declara: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo é um lembrete poderoso de que mesmo quando não compreendemos o propósito de nossas dores, Deus tem um plano maior em ação. Sua dor estranha pode ser o canal através do qual Ele está redirecionando sua vida para algo melhor. O processo de correção divina através da dor nem sempre é imediato ou fácil de compreender. Pense na jornada de José, vendido como escravo por seus irmãos, injustamente acusado e encarcelado. Durante anos, ele enfrentou circunstâncias que pareciam contradizer as promessas de Deus sobre sua vida. No entanto, cada etapa de sofrimento estava preparando-o não apenas para seu próprio bem, mas para salvar muitas vidas. Ao final, ele pôde dizer a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, conservar a vida de muita gente. Deus não permite nada sem razão. Às vezes, a dor também serve como um processo de purificação, removendo aquilo que impede nosso crescimento espiritual. Em João 15, verso 2, Jesus ensina: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Assim como o agricultor poda a videira para aumentar sua produtividade, Deus permite certas dores em nossa vida para remover o que nos impede de crescer em seu propósito. A história de Naamã, o comandante sírio com lepra, ilustra como às vezes precisamos nos despir do orgulho para receber cura. Sua cura exigiu que ele se humilhasse e seguisse instruções aparentemente simples. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Inicialmente resistente, sua obediência eventualmente trouxe não apenas cura física, mas também transformação espiritual. Sua dor tornou-se o caminho para um encontro com o verdadeiro Deus. O livro de Jó também oferece uma perspectiva valiosa sobre a dor como instrumento de aprofundamento espiritual. Jó, um homem justo, sofreu perdas e dores inimagináveis. Em seu diálogo com Deus, foi confrontado com a grandeza divina e sua própria humanidade limitada. Ao final, declarou: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A dor o levou a um conhecimento mais profundo de Deus, uma intimidade que transcende o entendimento intelectual. Quando o povo de Israel se encontrou encurralado entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, Moisés declarou: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Este momento de extrema aflição revelou-se o cenário para um dos maiores milagres da história bíblica. Da mesma forma, o que parece um beco sem saída em sua vida, uma dor que não cede, um problema sem solução aparente, pode ser precisamente onde Deus manifestará seu poder de maneiras que você jamais imaginaria. Em Jeremias 18, Deus instrui o profeta a observar o oleiro trabalhando com o barro. Quando o vaso não se formava como desejado, o oleiro o remodelava em algo novo. De modo semelhante, Deus usa nossas experiências dolorosas para nos moldar segundo o seu desígnio perfeito, transformando o que parece destruição em uma nova criação. Provérbios 3, versículo 11, nos exorta: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai ao filho de quem se agrada. Esta correção não é castigo arbitrário, mas expressão do cuidado divino e compromisso com nosso crescimento espiritual. A dor que enfrentamos nunca está fora do controle soberano de Deus. Mesmo quando não compreendemos suas razões, podemos confiar em sua bondade e propósito eterno. Como lembra Isaías 64, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro.
Todos nós somos obra das tuas mãos. Através da correção, Deus nos conduz a um lugar de maior comunhão com Ele. Em Apocalipse 3, versículo 19, Jesus afirma: Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Este chamado não é uma ameaça, mas um convite para experimentar seu amor e caminhar na plenitude de seu propósito para nós. Quando enfrentamos dores inexplicáveis, devemos alinhar nossa perspectiva com as Escrituras. Em vez de resistir ou temer, podemos perguntar a Deus o que Ele deseja nos ensinar ou como pretende nos transformar através delas. Assim, o sofrimento deixa de ser um fardo sem sentido e se converte em oportunidade para crescer em fé e caráter. Em cada momento de correção, Deus está presente, guiando-nos com paciência e amor para um lugar onde possamos refletir sua imagem com maior claridade. O que agora parece solidão será testemunho. Em cada dor estranha, há um propósito divino se desenrolando. Uma história de redenção sendo escrita. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A relação entre corpo, alma e espírito constitui um mistério profundo que permeia toda a narrativa bíblica. Desde o princípio, Deus concebeu o ser humano como uma unidade integrada, onde cada aspecto de sua existência se conecta aos demais de forma inseparável. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, expressa esta realidade. Que o próprio Deus da paz vos santifique completamente. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo humano não é meramente um recipiente temporário para a alma, mas parte essencial de quem somos, criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 2, versículo 7, lemos como: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este ato divino não apenas deu vida ao corpo, mas uniu o físico e o espiritual numa conexão indissolúvel. É por isso que, quando experimentamos dores físicas inexplicáveis, não podemos ignorar sua possível dimensão espiritual. O que parece perda é preparação. Seu corpo pode estar manifestando um conflito interno que sua mente ainda não processou, ou que seu espírito está resistindo a reconhecer. Deus não permite nada sem razão. Você já percebeu como, muitas vezes, aprendemos melhor através das dificuldades do que dos momentos de facilidade? A dor, embora nunca seja bem-vinda, frequentemente se revela como um mestre silencioso, uma ferramenta divina que molda nosso caráter de maneiras que o conforto jamais poderia. Em Hebreus 12, versículo 6, somos lembrados de uma verdade profunda: porque o Senhor disciplina a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Este versículo revela que, longe de ser um sinal de rejeição, o sofrimento pode ser uma manifestação do amor de Deus, parte de um processo redentor que visa nossa transformação e crescimento. A jornada do povo de Israel pelo deserto ilustra vividamente esta realidade. Durante 40 anos, eles enfrentaram provações constantes: sede, fome, inimigos, incertezas. Estas dificuldades não eram acidentes nem punições arbitrárias, mas elementos essenciais de um processo educativo divinamente planejado. Em Deuteronômio 8, versículo 2, Moisés recorda: Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar-te e provar-te, a fim de conhecer o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O que parece perda é preparação. Aquele período aparentemente interminável de privações tinha um propósito claro: formar um povo com coração obediente, dependente da provisão divina, pronto para entrar na terra prometida. Da mesma forma,
Aquela dor inexplicável que você carrega, aquela situação que parece não ter solução, pode ser o deserto particular onde Deus está te preparando para algo maior. A história do rei Davi, após seu pecado com Batseba, nos oferece outro exemplo poderoso de como Deus usa a dor para correção e restauração. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi experimentou um quebrantamento profundo, uma dor emocional e espiritual intensa, que o levou ao genuíno arrependimento. No Salmo 51, ele escreveu: "Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás." Seu sofrimento não apenas expôs seu pecado, mas o conduziu a um lugar de renovação em sua relação com Deus. Você também pode estar passando por um período de quebrantamento. Talvez esteja enfrentando as consequências dolorosas de escolhas passadas, ou talvez esteja experimentando uma dor que parece injusta, sem conexão aparente com qualquer erro cometido. Em ambos os casos, lembre-se, Deus não permite nada sem razão. Como Davi, você pode encontrar nessa dor um caminho para maior intimidade com o Criador, uma oportunidade para que seu coração seja purificado e restaurado. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender o valor redentor do sofrimento em Romanos 5, versículos 3 a 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esta progressão revela que o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas um meio através do qual Deus desenvolve qualidades essenciais em nossa vida. A correção divina através da dor raramente é imediata ou fácil de compreender. A história de José exemplifica como esse processo pode estender-se por anos, desafiar nossa fé e parecer contradizer as promessas de Deus. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado, injustamente aprisionado, José viveu cada etapa sem compreender como aquele sofrimento prolongado poderia estar alinhado com os sonhos proféticos que havia recebido. No entanto, em cada fase de sua provação, o Senhor estava com José. Uma frase repetida ao longo de sua narrativa. E quando finalmente foi elevado a uma posição de autoridade no Egito, pôde reconhecer o propósito redentor por trás de tanto sofrimento. Ao confrontar seus irmãos, declarou: "Vós, na verdade, planejastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, conservar muita gente em vida." Gênesis 50, versículo 20. O que parece solidão será testemunho. Assim como José, você pode estar passando por um tempo de isolamento, incompreensão ou dor inexplicável. Pessoas ao seu redor podem oferecer interpretações simplistas para seu sofrimento, como fizeram os amigos de Jó. Mas se você persistir em confiar no Senhor, chegará o dia em que olhará para trás e verá como Deus usou cada momento difícil para preparar você para um propósito maior que afetará positivamente muitas vidas além da sua. Às vezes, a dor também funciona como um mecanismo de libertação, despojando-nos daquilo que nos impede de avançar no propósito divino. A história de Naamã, o comandante sírio acometido de lepra, ilustra esse princípio. Para receber sua cura, ele precisou abandonar seu orgulho e obedecer às instruções aparentemente humilhantes do profeta Eliseu. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sua resistência inicial cedeu lugar à obediência, resultando não apenas na restauração física, mas em uma transformação espiritual profunda. "Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel", declarou ele após sua cura. Esta experiência nos ensina que, por vezes,
Deus usa a dor para nos libertar de características que nos impedem de crescer espiritualmente. O orgulho, a autossuficiência, a necessidade de controle, estes são lepras espirituais, que podem ser removidas através de experiências que nos levam a um lugar de humildade e dependência de Deus. A dor se torna, assim, um instrumento de purificação. Jesus também falou da poda espiritual como um processo necessário, embora doloroso. Em João 15, versículo 2, ele ensinou: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Da mesma forma que o agricultor remove o que impede o crescimento da videira, Deus elimina de nossas vidas aquilo que nos impede de avançar em seu propósito. Este processo pode incluir temporadas de sofrimento, mas sempre com a intenção de que produza mais fruto. Quando você enfrenta dores estranhas, pergunte-se: o que Deus está podando em minha vida? Que características, relacionamentos ou hábitos Ele está removendo para que eu possa crescer espiritualmente? Não é coincidência, é propósito. O livro de Jó oferece uma das reflexões mais profundas sobre a dor como instrumento de correção e crescimento. Jó, descrito como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, enfrentou perdas catastróficas e sofrimento físico extremo sem explicação aparente. Seus amigos insistiam que tal sofrimento só poderia ser resultado de pecado oculto, uma visão simplista que o próprio Deus posteriormente repreendeu. No diálogo com Deus que encerra o livro, Jó não recebe explicações diretas para seu sofrimento, mas uma revelação da grandeza, sabedoria e soberania divinas. Esta experiência o transformou profundamente, levando-o a declarar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, versículo 5. Seu sofrimento o conduziu a um conhecimento experiencial de Deus que transcendia o entendimento teórico. Da mesma forma, as dores estranhas que você enfrenta podem estar levando-a a conhecer Deus de uma maneira mais profunda, mais íntima. Quando nossos recursos acabam, quando o conforto desaparece, quando as explicações falham, encontramos Deus em um nível que seria impossível na ausência do sofrimento. O que parece solidão será testemunho de uma revelação divina que transformará não apenas sua própria vida, mas a de muitos ao seu redor. A dor também nos ensina a depender inteiramente de Deus, uma lição que dificilmente aprenderíamos em tempos de prosperidade e conforto. Em 2 Crônicas 20, encontramos o rei Josafá diante de uma situação aparentemente desesperadora. Um vasto exército inimigo avançava contra Judá. Em vez de confiar em suas próprias forças militares, ele declarou: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esta confissão de dependência total abriu caminho para uma intervenção miraculosa de Deus, resultando em uma vitória sem precedentes. De modo semelhante, suas dores estranhas podem estar criando em você uma consciência mais aguda de sua total dependência de Deus. Em tempos de saúde e prosperidade, é fácil viver na ilusão da autossuficiência. Mas quando enfrentamos dores que não podemos controlar, somos lembrados de nossa fragilidade e da necessidade da graça divina. Como Paulo descobriu, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Em meio à dor, Deus também nos ensina a valorizar o eterno acima do temporal. Em Romanos 8, versículo 18, Paulo escreve: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esta perspectiva nos ajuda a ver nossas dores atuais sob uma luz diferente, lembrando-nos que são apenas uma parte de uma história muito maior e mais gloriosa. Quando enfrentamos dores estranhas, somos convidados a elevar nosso olhar além das circunstâncias presentes, focando nas realidades eternas. Esta mudança de perspectiva
não diminui a intensidade do sofrimento, mas o reposiciona dentro do contexto do plano eterno de Deus. O que agora parece insuportável é, na verdade, leve e momentânea tribulação que produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4, versículo 17. O caráter de Deus como oleiro manifesta-se claramente em como ele utiliza cada experiência, inclusive as mais dolorosas, para nos moldar. Em Jeremias 18, o profeta observa o oleiro trabalhando o barro, reformando-o, quando não se desenvolvia conforme o planejado. Este processo ilustra como Deus trabalha em nossas vidas, usando inclusive o sofrimento para nos conformar ao seu desígnio perfeito. Nesse processo, o barro não tem controle, depende inteiramente das mãos do oleiro. Da mesma forma, nossas dores inexplicáveis nos colocam em uma posição de rendição, onde reconhecemos que não controlamos todas as variáveis de nossa vida. Esta postura de humildade e entrega permite que Deus trabalhe mais livremente, moldando-nos conforme sua vontade perfeita. É importante lembrar que o objetivo final desse processo não é apenas a correção, mas a transformação. Em Efésios 2, versículo 10, lemos: Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cada experiência em nossa vida, inclusive as dolorosas, contribui para nos aproximar desse ideal divino, preparando-nos para cumprir o propósito específico para o qual fomos criados. Quando a dor parece insuportável, quando as respostas tardam, quando o conforto escasseia, podemos encontrar alento na promessa de Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra vitoriosa. Esta garantia da presença constante de Deus em meio à dor é, por vezes, o único consolo de que precisamos quando atravessamos vales de sombra e morte. Deus nunca perde de vista seus filhos. As dores estranhas que enfrentamos são ferramentas divinas que nos chamam a olhar além do visível, em direção ao eterno, onde o propósito de Deus se revela plenamente. Embora nem sempre compreendamos o caminho, podemos confiar que Ele está trabalhando para sua glória e para nosso bem, preparando-nos para cumprir o chamado que colocou em nossas vidas. A dor como correção também nos ensina a valorizar a comunidade de fé. No corpo de Cristo, encontramos apoio, sabedoria e conforto quando enfrentamos sofrimentos inexplicáveis. Provérbios 27, versículo 17, nos lembra que o ferro com o ferro se afia. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Nossas dores estranhas não apenas nos moldam individualmente, mas também fortalecem os laços dentro da família de Deus. Quando o sofrimento nos leva a buscar apoio na comunidade cristã, descobrimos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Outros irmãos e irmãs podem oferecer perspectivas baseadas em suas próprias experiências, ajudando-nos a encontrar sentido em nosso próprio sofrimento. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, versículo 4, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A experiência de Elias, após seu confronto com os profetas de Baal, ilustra como Deus frequentemente usa a comunidade como parte de seu processo de restauração. Depois de enfrentar depressão e isolamento, Deus não apenas se revelou a Elias de maneira pessoal, mas também o direcionou a ungir outros, incluindo Eliseu como seu sucessor. Sua cura completa incluía reconexão com outros que compartilhariam seu chamado e sua carga. Da mesma forma, suas dores estranhas podem estar criando em você uma necessidade mais profunda de comunhão autêntica. Talvez Deus esteja usando esse tempo de sofrimento para quebrar seu isolamento, levando-a
a investir em relacionamentos que serão cruciais para o próximo capítulo de sua vida. O que agora parece solidão será testemunho de como Deus tece nossas vidas, umas com as outras, em seu grande tapete de redenção. A correção divina através da dor também nos ensina a diferença entre religiosidade superficial e relacionamento genuíno com Deus. Em Oséias 6, versículo 6, Deus declara: "Pois eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos." Muitas vezes, é no vale do sofrimento que descobrimos a inadequação de rituais religiosos vazios e somos forçados a buscar um conhecimento mais profundo de quem Deus realmente é. Uma mulher compartilhou como anos de enfermidade crônica a levaram a questionar os clichês espirituais que antes aceitava sem reflexão. Sua dor constante expôs a superficialidade de sua fé e a conduziu a um encontro mais autêntico com Deus. "Antes, eu tinha respostas para tudo", confessou ela. "Agora tenho mais perguntas, mas também um relacionamento mais real com o Senhor. Já não sigo fórmulas religiosas, mas busco sua face diariamente, mesmo quando não entendo seus caminhos." O que parecia perda tornou-se preparação para uma fé mais madura e genuína. A cruz de Jesus Cristo permanece como o exemplo supremo de como Deus pode usar o sofrimento para um propósito redentor. O que aos olhos humanos parecia derrota, a crucificação do Filho de Deus, revelou-se o maior triunfo da história, trazendo salvação para toda a humanidade. Este padrão divino se repete em nossas vidas quando situações de extrema provação se transformam nos momentos de maior impacto espiritual. Jesus enfrentou a cruz com plena consciência de seu propósito, como lemos em Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Da mesma forma, podemos encontrar força para enfrentar nossas próprias cruzes quando mantemos os olhos fixos no propósito eterno por trás de nosso sofrimento temporário. Isaías 53, versículo 5, revela outro aspecto da dor redentora de Cristo. "Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados." Seu sofrimento não foi meramente exemplar, mas vicário. Ele sofreu em nosso lugar, para que pudéssemos experimentar cura espiritual e reconciliação com Deus. Esta verdade oferece um contexto poderoso para nossas próprias dores estranhas. Embora não soframos de maneira vicária como Cristo, nossas experiências dolorosas podem ter um propósito que transcende nossa própria vida e bem-estar. Como Paulo escreveu em Colossenses 1, versículo 24, "Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja." A dor como correção também nos ensina a praticar o contentamento em qualquer circunstância, uma lição que Paulo aprendeu através de múltiplas provações. Em Filipenses 4, versículos 11 a 13, ele compartilha: "Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Esta capacidade de encontrar contentamento, mesmo em meio ao sofrimento, não surge naturalmente, mas é desenvolvida através da experiência repetida da fidelidade de Deus em tempos difíceis. Suas dores estranhas estão cultivando em você uma resiliência espiritual que transcende as circunstâncias externas, ensinando-a a encontrar sua satisfação não no que você tem ou sente, mas em quem Deus é. A correção divina através da dor também nos prepara para ministrar efetivamente aos outros.
Quem melhor para consolar alguém em luto do que aquele que experimentou perda profunda? Quem pode entender verdadeiramente o sofrimento de uma doença crônica, senão alguém que também carrega esse fardo? Suas dores estranhas não são apenas para seu benefício, mas para equipá-lo para um ministério único de compaixão e empatia. Esta verdade é ilustrada na história do próprio Jesus, que não é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Sua experiência de sofrimento humano o qualifica perfeitamente para compreender e auxiliar em nossas próprias lutas. O que agora parece solidão será testemunho de como Deus transforma nossas cicatrizes em ferramentas para a cura de outros. Mesmo quando a dor persiste, Deus promete sua presença constante. Em Isaías 43, versículo 2, ele assegura: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe que a promessa não é de isenção do sofrimento, mas de companhia divina em meio a ele. Não é coincidência, é propósito. A correção através da dor nos ensina a viver pela fé, não pela vista. 2 Coríntios 5, versículo 7, nos recorda: andamos por fé e não pelo que vemos. Quando as evidências visíveis contradizem as promessas de Deus. Quando o sofrimento parece negar sua bondade, somos convidados a confiar no caráter imutável do Pai, não nas circunstâncias mutáveis. Hebreus 11, o grande capítulo da fé, relata como muitos heróis bíblicos não obtiveram o que lhes fora prometido, mas permaneceram fiéis até o fim. Eles consideraram que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, mesmo quando as evidências externas sugeriam o contrário. Esta fé inabalável em meio à adversidade é um testemunho poderoso para o mundo e um legado que podemos deixar através de nossas próprias lutas. No final, a correção divina através da dor é um mistério que não podemos compreender plenamente nesta vida. Como Isaías escreveu: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículos 8 e 9. Em meio às dores estranhas e inexplicáveis, podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando em um nível que transcende nossa compreensão humana. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Até lá, somos chamados a confiar, perseverar e permitir que o processo de correção cumpra seu propósito perfeito em nossas vidas, conformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. A disciplina divina não é punitiva, mas formativa. Como um pai amoroso corrige seus filhos não para causar-lhes dano, mas para prepará-los para a vida adulta, assim Deus permite certas dores em nossa vida para nos preparar para a eternidade com Ele. Como lemos em Hebreus 12, versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Esta santidade, esta semelhança com o caráter de Cristo, é o objetivo final de toda a correção divina. As dores estranhas que você enfrenta hoje estão sendo usadas pelo oleiro divino para moldar em você um vaso de honra, preparado para todo bom uso. Não é coincidência, é propósito. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você já sentiu como se estivesse caminhando por um túnel escuro, sem qualquer sinal de luz ao final do caminho?
aquela sensação de que Deus parece silencioso justamente quando mais precisamos ouvir sua voz. Em Isaías 45, versículo 15, o profeta declara uma verdade desconcertante. Verdadeiramente, tu és Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Este versículo revela uma característica divina que muitas vezes nos desafia. Deus nem sempre se manifesta da maneira que esperamos. Em meio às nossas dores mais profundas, quando clamamos por respostas claras, ele pode parecer escondido, distante, silencioso. No entanto, é frequentemente nesses momentos de aparente ausência que ele realiza suas obras mais profundas em nós. O que parece solidão será testemunho. Deus não apenas fala através de manifestações grandiosas ou sinais impressionantes. Às vezes, sua voz é encontrada no sussurro gentil, na quietude e, sim, até mesmo na dor. Em 1 Reis 19, encontramos o profeta Elias em um momento de profundo desânimo, fugindo de Jezabel após sua vitória espetacular sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo. Exausto, temeroso e sentindo-se abandonado, Elias se refugia em uma caverna no Monte Horebe, esperando que Deus se manifeste. A história nos conta que um vento forte passou, rasgando montanhas e despedaçando rochas. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Finalmente, Elias ouviu um sussurro suave e delicado, e foi nesse sussurro que Deus se revelou. Esta passagem nos ensina uma lição fundamental. Muitas vezes, buscamos Deus nas grandes demonstrações de poder, na resolução imediata de nossos problemas, na cura instantânea de nossas dores. Mas Ele escolhe falar na quietude, no aparente silêncio, na espera que nos parece interminável. Suas dores estranhas não são necessariamente um sinal de que Deus está ausente ou indiferente. Pelo contrário, podem ser o ambiente perfeito para ouvir aquele sussurro suave e delicado que normalmente seria abafado pelo barulho da vida cotidiana e do conforto. Quando tudo o mais se cala, nossos planos, nossas certezas, nossas forças, criamos espaço para ouvir a voz divina que sempre esteve lá, esperando nossa atenção completa. Não é coincidência, é propósito. A dor tem uma capacidade única de silenciar as distrações, abrindo nossos ouvidos espirituais às palavras que, de outra forma, passariam despercebidas. Em Filipenses 4, versículo 7, Paulo fala de a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Esta paz, mesmo em meio ao sofrimento, é um testemunho da presença constante de Deus, uma revelação silenciosa, mas poderosa, de seu cuidado contínuo. Quando Jesus enfrentou a cruz, sua oração no Getsêmani revela a profundidade de sua comunhão com o Pai, mesmo em meio à angústia mais extrema. Lucas 22, versículo 44, descreve como Jesus orava com tal intensidade que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. Em meio a essa agonia, sua oração não foi uma exigência de alívio, mas uma rendição total. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em seu exemplo, vemos que a voz de Deus em meio ao sofrimento nos chama a um ato de entrega, uma disposição para alinhar nossa vontade com o propósito divino, mesmo quando isso significa abraçar a dor. O Salmo 34, versículo 18 declara: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Este versículo não apenas afirma a proximidade de Deus nos momentos de aflição, mas também mostra como sua voz pode ser mais evidente quando nossa força humana falha. No quebrantamento, ouvimos seu convite para depender totalmente dele, encontrar consolo em sua palavra e ser restaurados por seu amor inesgotável. O sofrimento, embora difícil, pode se tornar um lugar de encontro sagrado com Deus,
Em Jó 38, após capítulos de perguntas e lamentos, Deus finalmente responde a Jó. Ele não oferece explicações diretas para o sofrimento de Jó, nem justificativas para suas perdas imensas. Em vez disso, revela sua grandeza e soberania através de uma série de perguntas que destacam a vastidão de sua sabedoria e poder em contraste com as limitações humanas. Esta revelação não eliminou imediatamente o sofrimento de Jó, mas transformou sua perspectiva, levando-o a uma compreensão mais profunda de quem Deus é. Ao final, Jó confessou: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem." Jó 42, versículo 5. Na dor, a voz de Deus nem sempre responde ao porquê, mas sempre revela o quem, sua natureza, seu caráter, sua fidelidade inabalável, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. O Espírito Santo desempenha um papel crucial em como ouvimos a voz de Deus em meio ao sofrimento. Romanos 8, versículos 26 e 27, nos ensina que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que pedir em nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Através do Espírito, Deus fala nas profundezas do nosso ser, trazendo consolo, direção e esperança, mesmo quando nossas palavras não conseguem articular o que sentimos. A voz de Deus em meio à dor também se manifesta através de sua palavra escrita. O Salmo 119, versículo 105, declara: "Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Em tempos de escuridão, quando o sofrimento obscurece nossa visão, as Escrituras são um guia confiável, um lembrete constante de suas promessas e sua fidelidade. Cada página da Bíblia está impregnada de sua voz, pronta para falar-nos e dar-nos direção, quando a buscamos com o coração aberto. Uma mulher que enfrentou anos de depressão severa compartilhou como, em seus momentos mais sombrios, um único versículo bíblico sustentou sua fé. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23, versículo 1. Quando eu não conseguia sentir a presença de Deus, quando minhas orações pareciam bater no teto e voltar, esse versículo era minha âncora. Não era uma emoção, era uma verdade que se mantinha firme, independentemente de como eu me sentia. Aquelas palavras se tornaram a voz de Deus para mim quando tudo mais estava em silêncio. O que agora parece solidão será testemunho de como a palavra de Deus sustenta quando nada mais pode. A dor também tem uma maneira de revelar nossas verdadeiras prioridades e direcionar-nos para o que realmente importa. Em Hebreus 12, versículo 11, lemos: "Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados." Este processo disciplinar não visa punir-nos, mas formar-nos, ajudando-nos a ouvir a voz de Deus com maior clareza e a caminhar em obediência à sua vontade. Deus também usa o sofrimento para ensinar-nos a depender de sua graça. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, quando Paulo fala sobre seu próprio espinho na carne, ele relata como Deus lhe disse: "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Este lembrete nos ensina que a voz de Deus nem sempre promete a eliminação do sofrimento, mas sempre garante sua provisão constante em meio a ele. O propósito de Deus, ao falar-nos em meio ao sofrimento, não é apenas levar-nos a um lugar de consolo, mas também a um lugar de transformação. Romanos 8, versículo 28, nos assegura: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este bem nem sempre é imediatamente visível, mas quando ouvimos sua voz em meio à dor, podemos confiar que ele está operando algo muito maior do que podemos imaginar. O ato de escutar a Deus requer um coração disposto e uma atitude de quietude. Salmos 46, versículo 10, nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este chamado à quietude não significa inatividade, mas uma disposição para deter-nos em meio ao caos e permitir que sua voz nos fale. Na dor, esta quietude pode ser difícil de alcançar, mas é nela que encontramos a paz que só Ele pode dar. O tempo em que Deus nos fala através do sofrimento também nos prepara para ouvi-lo em outros momentos de nossa vida. Em João 10, versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Este versículo nos lembra que ouvir a Deus não é um ato isolado, mas um relacionamento contínuo que se cultiva em cada estação da vida, incluindo as de dor. Para discernir a voz de Deus em meio ao sofrimento, precisamos diferenciar entre condenação e convicção. O inimigo usa a dor para nos fazer sentir condenados, abandonados, sem esperança. O Espírito Santo, por outro lado, traz convicção que nos leva ao arrependimento, à mudança, à esperança renovada. João 16, versículo 8, nos diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta convicção não nos esmaga, mas nos direciona para a restauração. Muitos santos ao longo da história relataram como suas experiências mais profundas com Deus ocorreram durante períodos de intenso sofrimento. Santa Teresa de Ávila, reformadora carmelita do século XVI, escreveu sobre suas doenças crônicas: quando o Senhor envia uma enfermidade, também envia o remédio. Se uma mão nos fere, a outra nos cura. Em seu sofrimento físico, ela descobriu uma intimidade com Deus que transcendia suas limitações corporais. O que parecia perda tornou-se preparação para uma vida de extraordinária influência espiritual. De modo semelhante, C.S. Lewis, após a morte de sua esposa, escreveu em Um Luto Observado: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É seu megafone para despertar um mundo surdo. Esta perspectiva nos ajuda a entender que, por vezes, Deus eleva o volume de sua voz através do sofrimento precisamente porque outras formas de comunicação não estão penetrando em nosso coração distraído. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que ouviram Deus de maneira mais clara em meio à adversidade. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos e posteriormente encarcerado injustamente, manteve sua fé e finalmente pôde declarar a seus irmãos: vós, na verdade, planejastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Sua capacidade de discernir o propósito de Deus mesmo em circunstâncias brutais ilustra como a voz divina pode ser ouvida mesmo nos momentos mais sombrios de nossa vida. Moisés, após 40 anos no deserto, um tempo de aparente desperdício e esquecimento, encontrou Deus na sarça ardente. Foi nesse lugar improvável, após décadas de silêncio aparente, que recebeu seu chamado para libertar o povo de Israel. Seu exemplo nos ensina que os desertos de nossa vida, períodos de isolamento, confusão ou sofrimento, podem ser precisamente onde Deus decide revelar-se de maneiras transformadoras. Davi, fugindo de Saul e escondendo-se em cavernas, compôs alguns dos salmos mais profundos e duradouros da Escritura. Em meio à perseguição e ao medo, sua comunhão com Deus se aprofundou, resultando em expressões de fé que têm consolado incontáveis pessoas ao longo dos séculos. O que parecia solidão tornou-se testemunho de como Deus fala mesmo em circunstâncias extremamente adversas. Jerônimo,
tradutor da Bíblia para o latim no século IV, observou: quando estamos no vale da aflição, vemos as estrelas com mais clareza. Esta metáfora captura belamente como a dor pode aguçar nossa percepção espiritual, permitindo-nos ver verdades divinas que permaneceriam obscuras em circunstâncias mais confortáveis. O silêncio de Deus, em meio ao sofrimento, não indica abandono, mas muitas vezes sinaliza um trabalho mais profundo sendo realizado em nossas vidas. Como um cirurgião que não explica cada corte durante uma operação, Deus por vezes trabalha em silêncio para realizar transformações que exigem concentração total. Oswald Chambers escreveu: o silêncio de Deus é parte de sua extraordinária intimidade conosco. A voz de Deus também se manifesta através da criação. Em Romanos 1, versículo 20, Paulo afirma: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Mesmo em tempos de dor intensa, a ordem e beleza da natureza podem servir como lembretes da soberania e cuidado de Deus. Um pôr do sol glorioso, o canto de um pássaro, o ciclo das estações. Todos falam da fidelidade de um Deus que mantém sua criação, mesmo quando nossa pequena parte nela parece estar em caos. Um paciente com doença terminal compartilhou como, durante seus últimos meses de vida, encontrou profundo conforto observando o nascer do sol de sua janela no hospital. Cada manhã, quando vejo o sol nascer novamente, sou lembrado de que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Meu corpo pode estar falhando, mas sua fidelidade nunca falha. É como se ele estivesse dizendo: ainda estou aqui, ainda estou no controle, ainda tenho um propósito para você, até seu último suspiro. Esta perspectiva transformou sua dor de uma maldição em uma oportunidade para testemunhar a bondade de Deus em circunstâncias extremas. A voz de Deus em meio à dor também frequentemente nos chama a um ministério de compaixão para com outros que sofrem. Em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, Paulo escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Este intercâmbio divino não apenas nos cura, mas nos transforma em instrumentos de cura para outros. O que uma vez foi um lugar de dor pode tornar-se um manancial de ministério para aqueles que enfrentam lutas semelhantes. As dores estranhas também nos lembram da realidade do reino celestial. Em Filipenses 3, versículos 20 e 21, Paulo nos assegura: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Este sofrimento temporário aponta para uma esperança eterna, onde cada lágrima será enxugada e cada dor será substituída por alegria perpétua em sua presença. É essa perspectiva eterna que sustentou incontáveis mártires ao longo da história da Igreja. Estevão, enquanto era apedrejado, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Atos 7, versículo 55. Esta visão divina em meio à dor extrema o capacitou não apenas a suportar seu martírio, mas a perdoar seus executores, refletindo a mesma graça que Jesus demonstrou na cruz. Apocalipse 21, versículo 4, nos promete: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta visão não apenas consola,
mas também fortalece nossa fé para perseverar, sabendo que cada passo doloroso nos aproxima mais dessa realidade gloriosa, onde o sofrimento será apenas uma memória distante. O sofrimento também nos ensina a depender completamente de Deus e a render-nos à sua soberania. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor declara: "Porque eu conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Mesmo quando não compreendemos seus caminhos, podemos confiar que Ele está operando para nosso bem e para sua glória. À medida que enfrentamos dores estranhas, somos convidados a caminhar com uma fé que transcende as circunstâncias. Hebreus 11, versículo 1, descreve esta fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esta fé não se baseia no que sentimos ou vemos, mas na confiança no caráter de Deus e na fidelidade de suas promessas. Deus não nos deixa sozinhos em nosso sofrimento. Em João 14, versículo 16, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco para sempre. Este Consolador não apenas nos fortalece, mas também nos guia na verdade, lembrando-nos que cada dor, por mais estranha que pareça, está sendo utilizada por Deus para um propósito divino. Um pastor que sofreu um derrame devastador em meio ao auge de seu ministério compartilhou: "Antes, eu falava sobre a suficiência da graça de Deus. Agora, vivo dela a cada respiração, a cada palavra difícil que tento formar, a cada passo vacilante que dou. Meu corpo quebrado tornou-se uma plataforma mais poderosa para o Evangelho do que jamais foi minha eloquência no púlpito." O que parecia o fim de seu ministério tornou-se o início de um testemunho muito mais profundo do poder de Deus manifestado na fraqueza humana. Em última análise, as dores inexplicáveis nos levam a uma relação mais profunda com Deus. Nos ensinam a buscá-lo com mais fervor, a depender de sua graça e a viver com uma perspectiva eterna. Embora o sofrimento nunca seja fácil, nas mãos de Deus, torna-se um instrumento de transformação, propósito e glória. As dores estranhas que você enfrenta hoje o estão conduzindo a conhecer Deus de uma maneira que seria impossível na ausência do sofrimento. Quando todos os recursos acabam, quando o conforto desaparece, quando as explicações falham, encontramos Deus em uma profundidade que transcende o entendimento intelectual. O sofrimento nos coloca em um lugar de vulnerabilidade onde estamos mais abertos à sua voz, mais receptivos à sua direção, mais dispostos a permitir que Ele opere em nós conforme sua vontade perfeita. O rei Davi, em meio a profundas tribulações, escreveu no Salmo 27, versículo 8: "Meu coração diz a teu respeito, busca o seu rosto. O teu rosto, Senhor, buscarei." Esta busca sincera pela face de Deus é muitas vezes intensificada pelo sofrimento. Quando tudo mais falha, somos levados a procurá-lo com uma urgência e sinceridade que raramente experimentamos em tempos de prosperidade e conforto. A promessa de Deus para aqueles que sofrem não é de explicações completas, mas de presença constante. Em Isaías 43, versículo 2, Ele assegura: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Observe que a promessa não é de isenção do sofrimento. As águas, os rios, o fogo ainda virão, mas de companhia divina em meio a ele. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Até lá, somos chamados a confiar, a perseverar, a ouvir a voz de Deus mesmo quando ela parece um sussurro distante. Como Jó finalmente descobriu, a presença de Deus é, em si mesma,
a resposta que nosso coração mais profundamente anseia. Não é tanto sobre entender o sofrimento, mas sobre conhecer o Deus que nos sustenta através dele. Suas dores estranhas não são o fim da história. São apenas o capítulo que precede a revelação do propósito divino em sua vida. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. E quando finalmente virarmos a página para o próximo capítulo, começaremos a vislumbrar o plano magistral que ele esteve tecendo durante todo o tempo. Como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esta perspectiva eterna não diminui a realidade da dor presente, mas a coloca em seu devido contexto, como uma parte temporária de uma história muito maior de redenção e restauração. Enquanto você caminha por esse vale sombrio, lembre-se, você não está sozinho. O bom pastor está com você, guiando, protegendo, confortando. Suas dores estranhas são canais através dos quais sua voz pode ser ouvida com clareza incomum, se você tiver ouvidos para ouvir. E quando essa jornada difícil finalmente terminar, olhará para trás e verá como cada passo doloroso foi, na verdade, um passo em direção a um propósito mais elevado do que jamais poderia ter imaginado. Em meio às dores incompreendidas, ouça o sussurro divino que diz: "Minha graça te basta." Este sussurro, mais do que qualquer explicação, é a resposta que seu coração mais profundamente necessita. E um dia, quando a névoa de confusão se dissipar, você verá claramente como aquilo que parecia caos era, na verdade, o cuidadoso trabalho do oleiro divino, moldando-o para um propósito eterno que transcende seu sofrimento temporário. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Até lá, descanse na promessa de sua presença, confie na perfeição de seu propósito e permita que a dor, por mais estranha que pareça, se torne o canal através do qual sua voz é mais claramente ouvida em sua vida. Não é coincidência, é propósito. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho de como Deus transforma as cinzas da adversidade em beleza radiante para a sua glória e para o benefício de muitos outros através de sua vida.